O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linhos no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Então hoje, domingo da Páscoa, nós temos algumas leituras aqui que servem de referência para a nossa fala hoje. A primeira é essa proclamação de Pedro da ressurreição de Cristo. Eu não sei se vocês lembram, mas no Evangelho fala que pedem para falar que eles roubaram o corpo de Jesus. E naquela época, os historiadores, tem Flávio José e tantos outros, dizem que realmente ficou muito forte a mentira de que os apóstolos haviam roubado e escondido o túmulo de Jesus e falado que ele tinha ressuscitado. Bem, vamos supor que fosse verdade. Vocês acham que uma mentira de 2000 anos atrás ia primeiro fazer que tantos morressem nos primeiros séculos da igreja, matados com feras, decapitados, crucificados, eram colocados, queimados como poste de luz? Os cristãos eram queimados. Vocês acham que uma mentira seria capaz de mover os cristãos a dar a vida, como até hoje, 2000 anos depois? Eu acabei de receber um vídeo dos que moram na Síria cantando antes da decapitação, aqueles que foram decapitados. Hoje na Síria estão matando, sei lá, milhares de cristãos. Na Nigéria, Congo, tantos países da África, China, né? Países comunistas, Mianmar, tantos outros países, Cuba, como já perseguiu cristãos, tantos países que matam cristãos. Vocês acham que não existe uma força do alto que nasce da ressurreição de Cristo, que dá força aos cristãos e até alegria? São Lourenço, não, pode virar que deste lado já está queimado. Alguém consegue entender isso? Eu não consigo, sem a graça de Deus, sem ser um dom especial de Deus. É impossível. Tantos hoje que vivem o celibato, né? Como eu também aceitei viver o celibato pela igreja, não porque a igreja é má, não porque ela impõe, mas porque eu amo a igreja e a Cristo a tal ponto que não tem espaço para dividir comigo um amor que deve ser dado a todos. Eu não posso.
Às vezes tem gente que eu falo, você diz, não é que eu estou diminuindo a questão do casamento, gente. Cada um tem a sua vocação. Mas às vezes a pessoa fala, você é bom demais para casar, isso é desperdício. Porque você tem um coração tão grande, né? Você tem uma capacidade de servir tantas pessoas. Imagina, gente. Imagina quantas pessoas foram movidas nessa Semana Santa, com toda a minha limitação, só porque eu entrego para que Deus faça. Não é que eu faço nada, não. Eu não presto para nada. Mas só de permitir que Deus faça. Se eu tivesse uma família, nem precisa ser grande, 2 meninos e uma mulher, vocês acham que ia ter tempo para alguma coisa? Hã? Vocês entenderam a dimensão? Sem contar redes sociais, né? Sem contar tudo aquilo que você pode se doar. Então, na verdade, é uma grande perda o tanto de vocação que era para ter masculina e feminina, principalmente feminina. É um absurdo ter só poucas irmãs no Brasil, na congregação das irmãs, em qualquer outra. As irmãs são do Sul. O Sul era o celeiro de vocações femininas. Muitas casas estão sendo fechadas no Brasil e ficando só no Sul, e algumas do Sul estão fechadas. É um absurdo você não entender a grandiosidade de uma vocação. Vocês acham que as irmãs, apesar de não gerarem filhos em carne, como é que vocês acham que é a maternidade espiritual delas? Enorme. Então, aqui entra a segunda leitura. A segunda leitura, né? Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Onde está Cristo? Sentado ali. Aspirai às coisas celestes, e não às coisas terrestres. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida verdadeira está escondida em Cristo. Eu tenho dó de quem não consegue ver através dos olhos da fé a grandeza que é uma vocação celibatária, sacerdotal, religiosa. É de dar dó. Como um vocacionado aqui ouviu de um jovem: uai, você teve uma desilusão amorosa para querer ser padre? Desilusão amorosa? Eu não tive desilusão amorosa nenhuma. Nada. Quando eu decidi ser padre. Desilusão amorosa nenhuma. Inclusive, para todo mundo ouvir, eu vou juntar. Eu recebi um vídeo no Instagram, que era o filho falando para o pai que tinha 2 pretendentes, uma feia e uma bonita. E o filho perguntou para o pai: com qual eu fico? Aí o pai respondeu: meu filho, fique com quem cozinha bem, porque a beleza passa, a fome continua. Tá bom. Então vamos lá. A grandeza, a plenitude de uma vida de entrega à igreja. Eu não estou sendo demagogo, não. Agora eu vou fazer uma brincadeira bem... Nem a Gisele Bündchen cozinhando um fogão a lenha, um frango caipira com o piqui mais gostoso do mundo e dizendo que me ama o dia inteiro, eu não quero no lugar de ser padre. Entenderam bem ou não? Existe? Não sei, é impossível, mas nem se existisse, porque aí atende o conselho do pai desse vídeo, né? Não tem comparação você entregar a vida para aquele que te criou, porque você sente uma plenitude de vida, uma segurança que você não é... Claro, você pode viver isso no casamento, mas você tem que dividir o tempo inteiro, o seu tempo com Deus. O tempo inteiro você tem que largar de pensar em Deus e pensar no filho. E não é uma coisa ruim. A sua vocação é família. Então você não consegue entrar tão plenamente nesse mistério, um mistério que você se entrega plenamente a Ele. Isso só quem vive. Não dá para explicar. Eu tenho pena.
esses meninos que me procuram é uma coisa, é um extraordinário, mas esses outros jovens que acham que é a última opção do mundo ser consagrado, coitados, não entenderam nada. Um dos missionários que veio de Goiânia me chegou em mim e falou assim: mas vem cá, o senhor ficou médico muito tempo? Assim, mas a tentação não foi nenhuma vez? Não, para deixar de ser padre, não. Claro que tem tentações afetivas, sexuais, né? Não vou mentir. Mas nunca a tal ponto de achar que eu me arrependi de ser padre. Jamais. Aliás, o meu acordo com Deus é tão forte que eu digo para ele: se um dia perigar demais, mata com câncer, com qualquer coisa. Mete a faca. Abate. Só me dá um tempo para confessar e receber a unção, porque senão passa pertinho do foguinho ali, né? Dando um tempo para confessar, receber a unção, não deixa viver. Você está doido? Se eu pensar em... Já pensou eu largar de ser padre para casar e tal? Mas nunca. Mas jamais. Não gosto nem de pensar um trem desse. Nunca. A plenitude que tem essa vida, essa plenitude, essa graça. Toda hora eu vou na capela. Cadê a Irailde? Eu vou na capela muito, Irailde? O tempo inteiro. Sou apaixonado da minha esposa ali. E é a que eu mais acho, é a mais bonita da capela, da casa, né? Cada vez mais eu quero adornar. Eu fico pensando quem mexe com ornamentação para Jesus, assim, com essas coisas tão belas. Eu levo a florzinha aqui e ponho lá, eu fico tão feliz. Imagina ornamentar para Deus com uma coisa tão grandiosa assim, né? Deve ser muito gratificante. É paixão, é um amor que você vai sentindo pela plenitude. Eu vou contar um negócio que aconteceu aqui agora, para vocês entenderem que talvez a consciência que ninguém tem. Os meninos entraram no ônibus em São João, do lado da igreja. Quando eles entraram, eu falei: vocês têm água? Eles disseram: não. Aí eu disse: então, perguntei se o bebidão estava aberto. Ó, tem um bebidão falei para o motorista: para em frente o bebidão, que eu vou pegar as águas e entregar deixar no ônibus. Domingão, manhã é feriado, não tinha ninguém, passava ninguém. Então eu peguei as águas, entrei, o ônibus parou, passei na frente do ônibus, abriu lá, entreguei as águas, tal, despedi. Quando eu voltei, sabe aqueles minutos de bobeira que você nem imagina nada, e eu passando na frente do ônibus, entrei na rua sem nem olhar, e um cara que estava atrás de mim, um paroquiano, viu o carro e devo olhar, acenou. Ou seja, eu poderia não estar aqui mais. E se eu tivesse 3.000 alqueires de soja? Eu me achasse o cara. 10.000 alqueires de soja. 20.000 alqueires de soja. O que ia mudar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Talvez vocês não entendem a grandeza de você alicerçar sua vida no que é sobrenatural. Porque a gente está por um fio o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Nossa vida está escondida em Cristo. A primeira coisa que eu disse: Senhor, não foi meu dia hoje, o Senhor me levar, mas estou pronto, na hora que o Senhor quiser, né? Pode levar. Mas não era o dia. Mas eu meditei, como que a minha vida está nas mãos de Deus? Para onde que eu vou correr? Se aquele que me tem a vida na mão, ele não quis simplesmente que acontecesse nada.
Mas estava prontinho, eu nem olhei. Passei, o ônibus é muito grande, você não vê nada. Ok? Então a nossa vida é muito frágil para você enfincar sua vida nesse mundo, sabendo que esse homem deu a vida por nós, homem Deus, para que você descubra essa vida escondida em Cristo, que é o que o Padre Léo fala do carimbo do céu, né? Você bater o carimbo do céu nas coisas que você faz. Isso que é viver a vida escondida. E aí sim, inflamar o coração para viver o que essa mulher aqui, que eu tenho a maior admiração da Bíblia, disparado, mais que Pedro e Paulo, chamada Maria Madalena. Essa mulher, eu tenho um quadro dela na minha sala, era na minha capela, agora está na minha sala lá, e eu sempre falo, me ensina mais como se ama, né? Olha aqui, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. A pessoa que ama, que tem um coração inflamado, está inquieto para ver o amado. O que eu tento falar para vocês é que tudo que eu falo, que a gente tem que viver, não é por obrigação, não é que você tem que rezar o terço por obrigação, vir aqui, mas com o coração inflamado. Como é que seria uma Maria Madalena hoje? Não é quem vai jogar fora o seu emprego. Eu sei que você tem que trabalhar para sustentar a família. Eu não falo para... Eu sei que tem que ir na fazenda cuidar da soja, do gado. Quando eu critico, gente, não é porque eu estou criticando o trabalho. O trabalho pode ser oferecido, todo o trabalho, todo o sacrifício pode ser oferecido. O que eu critico é que despreza aquele que te sustenta, aquele que te dá a vida. Uma Maria Madalena hoje é a pessoa que está trabalhando, às vezes não tem tempo de vir adorar Jesus, mas na primeira oportunidade que aparece, seja 20 minutos na hora do almoço, voa para cá e fica com Jesus. Deu um tempinho mais cedo, sabe que a igreja está aberta? Voa para cá. Em outra passagem, Maria Madalena fala: onde vocês colocaram meu Senhor, que eu irei buscá-lo? Imagina, depois de alguns dias, devia estar fedendo, ou não? Um peso de um corpo. E ela não estava mentindo, não, porque senão a Bíblia, que é inspirada por Deus, não ia colocar, não. Ela falou do fundo do coração, ela ia puxar esse cadáver, de onde ele estivesse, fedendo ou não, por amor, por gratidão, porque ela foi amada de uma forma extraordinária. Nós temos que pedir o dom de amar a Deus e a igreja, porque aí as outras coisas ficam fáceis. Igual esses pensamentos, a igreja é má, não deixa o padre casar. Quem disse que eu estou sem casar porque a igreja é má, gente? É que você tem a plenitude de vida, não dá espaço para ter uma família, senão você não pode viver. Como é que eu vou celebrar esse tanto de missa para lá e para cá, se a minha mulher estiver grávida, meu filho com febre? Que espaço que vai ter? E se a mulher ficar com ciúme e não puder confessar? Se você confessar, você nem precisa entrar aqui em casa mais. Vocês acham que tem gente que acha que a igreja é boba. Pensa comigo se eu fosse casado. Vocês acham que eu ia ter o tempo que eu tenho disponível para confessar na hora que quer? Imagina o chifrudo entrando no corredor, só os 6 sabendo, que geralmente o chifrudo é o último a saber. Vocês não iam nem prestar atenção. Todo mundo ia ficar assim: eu falo ou você fala? Tadinho, olha lá, pregando o evangelho. Aí ela sai com ela vai embora com outro e deixa 4 meninos comigo. E aí? E eu, que não estou acostumado com o celibato, vou acabar juntando com outro, porque o celibato não faz parte da igreja. O que vai virar? Ou então, sai aqui, tem um monte de gente para confessar. Se você não chegar em 10 minutos, eu vou embora. E leva os seus meninos. E aí? Vocês não pensam, né? O povo não pensa que é lógico que é necessário o celibato.
e que é lógico que o amor de Deus preenche o meu coração desde que eu reze. Se eu parar de rezar, por isso que tem muitos padres que caem, vivem vida dupla. Não são poucos, não, são muitos, mas poucos rezam muito. Poucos têm uma vida de oração pro... Agora, existe uma vantagem, né? No meu caso, se for para eu viver uma vida dupla, melhor voltar a ser médico, não tem sentido ficar como padre, né? Mas o fato é que a igreja é sábia, ela sabe que o amor de Deus também está na encíclica do Papa Bento. O amor de Deus é ágape, dar a vida, filos, de amizade, e eros, de carne. Então Deus preenche. Por isso que eu fico criticando mulher carente, sem casar, de 35 a 45 anos principalmente. É a faixa etária dramática. Que quem não reza, caça homem igual sei lá o quê. Se entrega para qualquer um, desesperado. E a família no pé, enchendo o saco, que vai ficar para titia. E vive um drama. Outro dia, eu não sei o nome da influencer, é uma mulher lindíssima, acho que ela tem uns 39, 40 anos, que ela não está namorando. E foi de um podcast, eu recebi esse podcast e publiquei para todo mundo. Tem muito tempo isso já, né? Que o cara falou assim, e você vai ficar solteira? Vai ficar... Ela disse assim, olha, eu estou apaixonada por Deus. Se eu nunca mais tiver sexo, nem bada, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Alguém viu esse podcast? Eu não lembro, uma loira. Ela é uma influência católica. Eu não sei por que vocês perguntam o tempo inteiro, por que eu não estou casada. Eu, se nunca mais tiver ninguém, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Nossa, eu vibrei. Fez tanta gente carente, querendo o tempo inteiro estar com alguém. A família também, para piorar, família que não tem nenhuma formação para viver o celibato. E o celibato não é algo estéril. Isso me dá capacidade de amar muita gente, de amar com verdade, de verdade. As irmãs amam, né? O Papa Bento também escreve isso, que a sociedade ela critica o celibato e critica o casamento também. Quando vai casar, você vai amarrar sei lá o quê, você vai entrar na cela, não é isso? Então o que o povo quer? O descompromisso, a vida fácil, sem compromisso, sem amor. Ou então o amor New Age. Aqueles que fumam baseadinho e falam, eu amo todos, todas, todes. Todas as religiões me agradam, Padre. Uma vez um me falou isso. Eu amo todas as religiões. Falei, hipócrita, ninguém ama o que não conhece. E menos ainda se você não se sacrifica por isso. Você vai em alguma? Não, eu só amo. Amo todos, todas, todas. Pelo amor de Deus. Só esse amor New Age, vazio, que não se encarna, né? Que não entende essa necessidade do compromisso, de dar a vida, estar compromissado. É só assim que você ama. Então que Maria Madalena, e depois também o discípulo mais amado é o que chega primeiro, e é o que crê mais facilmente na ressurreição. No frigir dos ovos, se a sexta-feira santa te assusta, como me assusta, que eu sou filho de papaizinho, gosta de sofrer? Eu detesto sofrer. Um dia eu estava olhando para a cruz e pensando, falei, como é que eu faço? Eu não gosto de sofrer. Não tem outro caminho. Você olha assim, só tem a cruz. Falei, o que eu faço, Jesus? A resposta dele veio na hora. Esquece o sofrimento. Pede o amor. Abro parêntese. Uma vez eu atendi uma mãe que não dava conta de fazer jejum nem de meia hora. Ela falou que dava meio-dia, o estômago dela vindo aqui assim, ela tinha que comer. O dia que a filha dela teve câncer, no Araújo Jorge, levando exame para lá, exame para cá, biópsia, tomografia. Alguém perguntou para ela 6 horas da tarde, você almoçou? Não lembrei. Como que alguém que não consegue fazer meia hora de jejum esquece de almoçar?
A resposta de Deus foi: esquece o sofrimento, pede o dom de me amar. Você vai me amar tanto que vai para a cruz sem ver. Porque quem ama aceita sofrer facilmente e nem sabe que é sofrimento, porque o amor é mais forte que a morte. Que Jesus ressuscitado nos ensine, pela intercessão de Santa Maria Madalena, a amar. O resto, o sacrifício, a doação, vem consequentemente a essa decisão de amar. Não tenha medo da Sexta-feira Santa. Peça só o amor que fez Jesus ir para lá. E eu tenho certeza que você vai passar pela cruz de uma forma muito leve. E logo, logo vai ver a ressurreição. Que Nossa Senhora, Mãezinha da dor, do silêncio, nos ajude. Assim seja. Amém.